Em um experimento, determinadas massas de ácido maleico e acetona foram misturadas a 0 graus Celsius, preparando-se duas misturas idênticas. Uma delas, a X, que é essa daqui, foi resfriada a menos 78 graus Celsius, enquanto a outra, a M, foi mantida a 0 graus Celsius. A seguir, ambas as misturas M e X foram filtradas, resultando nas misturas N e Y. Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. E os recipientes marcados pelas letras O e Z representam o que restou de cada mistura após a destilação. Então eu vou fazer uma separação aqui, ó, só para a gente poder saber, ó, que esse resultado foi após a destilação. Aqui o resultado de NY é o que? É após o que? A filtração. Beleza. Aí nas figuras as moléculas de cada componente estão representadas por retângulos ou triângulos. Ou seja, o retângulo ou é acetona, é o ácido maleico, e o triângulo ou é acetona ou ácido maleico. Enfim, tanto no recipiente M como no Y estão representadas soluções de alguma coisa cuja solubilidade... Então, eu não sei se vocês estão vendo que a gente vai ter que ver as alternativas que as lacunas vai preencher corretamente o texto. E a FUVEST deu aqui para você adotar o ponto de fusão, né, do ácido maleico e da acetona e o ponto de ebulição do ácido maleico e acetona. Não sei se você está reparando que o ponto de ebulição da acetona é o menor deles, né? E, inclusive, você vê que após a destilação, não sei se você está vendo que depois que eu fiz a destilação, restou no recipiente apenas o quadradinho. E aí a gente começa a ligar alguns pontos que é assim, pô, se eu fiz a destilação e só restou o quadradinho e a acetona tem um menor ponto de ebulição, então o quadradinho seria o ácido maleico, né, porque ele vai ficar lá no recipiente, e a acetona vai ser o triângulo, tá? Então, orientação do professor. Como que eu estou explicando isso para vocês? Olha, antes da destilação, que é N e Y, não importa a temperatura, mas antes da destilação eu tinha triângulo com quadrado. E após a destilação, só me restou o que? Os quadradinhos. Inclusive, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Olha aqui na temperatura de menos 78, ó, 1, 2, 3 quadradinhos, aí depois, ó, 1, 2, 3 quadradinhos novamente. Então você, com a destilação, você tirou tudo que é triângulo. Então o que a gente interpreta? Pô, se quando eu vou fazer uma destilação, eu preciso passar alguém para o estado gasoso, né, para eu poder fazer separação, então, pô, só pode ser a acetona, o triângulo, tá? Porque eu tirei. E o quadradinho seria o ácido maleico, tá? Então, assim, é muito importante que você tenha esse tipo de compreensão. Bom, beleza. Então agora que a gente já sabe que o quadrado é o ácido maleico e o triângulo é a acetona, agora a gente vai começar a ver aqui o texto. Então ele diz assim, olha, tanto no recipiente M como no recipiente X estão representadas soluções. Então vamos lá. Galera, o termo solução é para misturas homogêneas. Então, pelo fato de um estar falando soluções heterogêneas, conceitualmente não pode ser a letra D, tá? E aí as demais alternativas estão dizendo se vai ser homogênea ou saturada. Aí é que tá. Eu dizer que eu tenho uma solução homogênea seria redundante, entendeu? Mas não estaria errado, só é redundante, mas não está errado. Mas aqui nas demais alternativas eles estão falando de soluções saturadas e tem tem 3 alternativas que usam esse termo saturada. E o que o termo saturada diz? Saturada é o que está no limite, tá? Então vamos lá. Se você for observar, tanto na M como na X, você tem essa fase aqui, ó, que eu tô circulando aqui em vermelho na M, e agora na X, ó, essa fase que eu tô marcando aqui, o que a gente consegue interpretar? Que eu tenho lá a acetona com o ácido maleico ali dissolvido, tá? Onde o meu solvente vencer a acetona e o meu soluto, o ácido maleico. Você que está vendo o vídeo, muito provavelmente você deve estar se perguntando assim, pô Marcelão, o que é isso daqui? Ó, isso daqui nada mais é do que o precipitado que eu vou ter na solução, ou o corpo de fundo. Tanto que depois que eu faço a filtração de M para N, olha o que vai acontecer. Ó, tá vendo que eu tenho na fase de solução, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
6. Se você for contar aqui, é justamente 6 quadradinhos que vai ter. Isso daqui é o que foi retirado por filtração. Aí você que está aí vendo o vídeo, era nesse momento você está pensando assim, tá, Marcelo, então eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Se você está vendo esse vídeo e está falando assim, Marcelo, é isso aí mesmo, é uma solução saturada com corpo de fundo. É isso aí mesmo. Só que aí ele tem assim, olha, no texto ele diz que tem soluções o quê? Saturadas. Então, a solução, ela está no limite. Então, por isso que eu elimino a letra B, homogênea, porque aí não explicaria o que está acontecendo, mas o termo saturado sim. Agora, se você virar para mim e falar assim, pô, Marcelão, eu achava que deveria estar saturada com corpo de fundo. Sim, eu também achava que deveria estar saturada com corpo de fundo, mas não está errado eu falar, né, nesse caso aqui, que é uma solução saturada. Por quê? Porque o texto se refere à solução e não ao sistema como um todo. Sacou a parada? Então esse é o esquema. A solução é saturada? Sim. Tem um corpo de fundo? Tem. Mas o que ele está falando aqui é que estão representadas soluções saturadas de quem? Então esse 2, não sei se você está reparando, que para as alternativas que a gente ainda tem, ele está falando de acetona, ácido maleico e ácido maleico. Então se liga, eu tenho solução saturada de... Esse 2 tem que ser a substância que está dissolvida no solvente, que nesse caso seria o ácido maleico. Então a gente poderia eliminar a letra A, que fala que é uma solução saturada de acetona. Na verdade, não é saturada de acetona, é saturada de ácido maleico. Por quê? Porque a acetona vem ser o meu solvente. Inclusive, se você for observar aqui na tabela, a gente teria a acetona no estado líquido, enquanto o ácido maleico estaria no estado sólido, né? Se você for parar para pensar. Então a acetona, gente, é o nosso solvente e o ácido maleico o soluto. E aí, ele está dizendo sobre a solubilidade, né, com a redução da temperatura. Então não sei se você está reparando que, tipo assim, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. E quando eu reduzi a temperatura, o que aconteceu? Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aumentou. Então aumentou a quantidade de precipitado formado e, consequentemente, você agora só tem 3 quadradinhos aqui que vai estar na parte de solução saturada, né? Então, quando você reduziu a temperatura, se antes você tinha meia dúzia de quadradinhos lá na parte da solução, né, dissolvido, agora você tem 3. Então, a solubilidade do ácido maleico, o que? Diminui com a diminuição da temperatura. Por isso que nas duas alternativas você está dizendo que diminui, tá vendo? E aí você que está vendo o vídeo falando assim, pô, Marcelão, então eu poderia pular isso na prova se eu tivesse, né, na dúvida entre a letra E e a letra C? Sim. E por que você está resolvendo? Cara, eu estou resolvendo porque a ideia é explicar a questão como um todo, tá? E aí a mesma coisa eu poderia fazer para o 4, tá vendo que o 4 é iguais? Mas vamos ver o que é o 4, As concentrações em M e N e em X e Y são o quê? Então, como a gente já viu, o 4 é iguais. Então vamos lá, em M e N, o que você tem? Aqui no M você tem 6 quadradinhos dissolvidos. E em N, eu também tenho 6 quadradinhos dissolvidos. Por que a concentração se manteve a mesma? Porque eu estou trabalhando com a fase da solução. Isso daqui, que é o corpo de fundo, não faz parte da solução, tá? Então, por isso que mantém constante. No X eu tenho 3 quadradinhos dissolvidos e no Y também tenho 3. Então, a concentração do soluto na solução não muda após a realização da filtração, entendeu? Então, por isso que é iguais. Aí ele diz que, em diferentes instantes, as moléculas representadas por um retângulo, que a gente sabe que são que vem ser o ácido maleico, pertence a um composto que pode estar tananã ou no estado
tananã. Então, o que vai encaixar aqui, ó? Sólido ou líquido? Vamos ver se sólido ou líquido encaixa, ó. Nesse instante, ele está no estado sólido e tem uma galera que está dissolvida, mas ele não está no estado líquido. Aqui está todo mundo dissolvido. Aqui, após a destilação, todo mundo no estado sólido. E para a temperatura de menos 78 graus Celsius, é a mesma coisa, ó. Tem uma galera que está dissolvida, mas não no estado físico líquido, e tem uma outra galera que está lá no fundo do recipiente no estado sólido. Aqui em Y, todo mundo dissolvido, e aqui todo mundo em estado sólido. Então, não tem o estado líquido ali para o quadradinho que a gente sabe que é o ácido maleico, tá? E aí, eu vejo que estou trabalhando com dissolvido e sólido, então a letra C vem ser a alternativa correta para essa questão.